Salve concurseiro, se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é a função da palavra que. Nós vamos ver que a palavra que pode ter diversas funções, tanto na morfologia quanto na sintaxe. Do nosso quadro Aulas Operacionais, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, então falando sobre a partícula que, a gente conhece muito como pronome relativo, ou então como conjunção integrante, conjunção subordinativa, mas nós vamos ver que nós temos 10 funções para a palavra que. Como eu disse, na morfologia ou na sintaxe vai variar. E é claro, sempre com objetividade para poder acertar a questão na sua prova, vamos conhecer de forma visurada que você vai conseguir identificar cada uma delas, beleza? Então acompanhe aí na sua tela. A primeira delas é como substantivo. Por exemplo, minha vida tem um quê de dúvida. E a palavra que, para ser substantivo, precisa de um artigo e sempre será acentuado. Então fica mais fácil identificar a palavra que como substantivo. Ela sempre vai ter o acento e, é claro, um artigo para determinar que é um substantivo. 2. Como pronome indefinido. Por exemplo, que roupa ridícula, José. E como pronome indefinido sempre modificará, ou seja, acompanhará um substantivo. No exemplo, que roupa ridícula, José, esse que está ligado à roupa, que é um substantivo. No entanto, pronome indefinido. Terceiro, como pronome interrogativo. Exemplo, que cor você escolhe? Sempre será em forma de pergunta e você pode trocar por qual. E já vai começar o bizu. Para você conseguir identificar a palavra que, você pode trocar por outras palavras que sempre você vai conseguir achar a resposta certa. Por exemplo, a palavra que sempre aparecerá como uma pergunta e você pode trocar pelo qual, para você não confundir com os advérbios interrogativos. Quarta função, como advérbio interrogativo. Por exemplo, por que ela saiu? No caso, como advérbio interrogativo, será claro numa frase de forma interrogativa e você pode trocar pelo por qual motivo. Por exemplo, por que ela saiu? É a mesma coisa que perguntar por que motivo ela saiu. E já vai um cuidado. Na frase por que motivo ela saiu, na escrita eu percebo que esse que está ligado a motivo. Se tiver um substantivo que esse que modifique, já não será mais advérbio interrogativo, e sim pronome interrogativo. Então cuidado, comparando essas duas frases, eu percebo que a segunda tem um substantivo, que no caso o que será pronome. E na de cima eu só tenho o verbo, né? Porque ela saiu. Esse que não está ligado a ela, e sim ao motivo de sair. Então aí sim eu tenho o advérbio interrogativo. Quinto caso, como advérbio de intensidade. Por exemplo, que lindo era o carro dele. E modifica sempre um adjetivo e você pode trocar por muito. No exemplo, que lindo era o carro dele, esse que está ligado diretamente a lindo, que é um adjetivo. E palavras que modificam adjetivos são os advérbios de intensidade. Cuidado para não confundir. Sexto caso, como uma preposição. Isso mesmo, o que pode ser até uma preposição. Exemplo, ela terá que contar tudo ao juiz. Talvez você já tenha visto esse que sendo usado dessa forma, mas nunca soube a função dele. E eu te digo que a função é de preposição, quando vem entre locuções verbais. E você pode trocar pela preposição de. Por exemplo, ela terá de contar tudo ao juiz. Então, nesse caso, será uma preposição. Sétima função, como pronome relativo. Por exemplo, a mulher que eu amo tem a pele morena. E eu já peço para você ter cuidado que o pronome relativo é um dos mais cobrados em provas. E você vai ver que o pronome relativo é o único que pode possuir várias funções sintáticas. Quando temos o que como pronome relativo na sintaxe, pode ser o sujeito, o objeto direto, complemento nominal, adjunto adverbial, qualquer coisa. Então fica atento aí. Como pronome relativo sempre terá um termo antecedente e você também pode trocar pelo o qual ou a qual.
E como eu disse, é o único que possui função sintática. Nesse exemplo, a mulher que eu amo, eu tenho que separar as orações. Como eu tenho dois verbos, no caso amo e tem, eu percebo que há duas orações. A primeira oração é a mulher tem a pele morena. E a segunda oração é que eu amo. E esse que se refere à mulher, que vai possuir uma função sintática diferente ou igual à da primeira oração. No caso, eu amo a mulher, ou seja, quem ama, ama alguém. Então, verbo transitivo direto. No caso, a função sintática desse que seria de objeto direto. Oitava função, como conjunção integrante. Exemplo, Ana Clara falou que gosta de português. Essas conjunções integrantes introduzem orações subordinadas substantivas e você também pode trocar pela palavra isso. Por exemplo, Ana Clara falou que gosta de português. Ana Clara falou isso. Outro exemplo também é bom que ela ensine também. Nessa forma inversa, o aluno pode facilmente confundir esse que com uma outra coisa, mas é porque está na forma inversa. Talvez não fique muito claro se nós perguntarmos é bom isso, mas se você falar isso é bom, fica mais fácil de você identificar que é uma conjunção integrante, ou seja, é uma oração subordinada substantiva. 9. Como conjunção subordinativa adverbial, e são 5 tipos de conjunções. A primeira, consecutiva, falou tão alto que acordou a todos. Como comparativa, português é melhor do que matemática. Como concessiva, alguns minutos que fossem ainda seria muito. Como final, e você pode trocar pelo para que. Por exemplo, quando a vi, fiz um sinal que entrasse. Quando a vi, fiz um sinal para que entrasse. E por fim, como causal, que você pode trocar a conjunção pelo porquê. Por exemplo, não soube da festa que ninguém falou comigo. Ou seja, não soube da festa porque ninguém falou comigo. E deixa eu já te falar uma coisa. Você está vendo várias funções do que e deve estar pensando, mas como é que eu vou identificar cada uma delas? Você que já conhece o canal sabe que depois desses conceitos a gente vai ter, claro, o nosso passo a passo, que é como você chegar na sua resposta. Então fica calmo que você já vai ver esse passo a passo. E a 10ª função como conjunção coordenativa, que são 3. Então como conjunção aditiva, indicando repetição. Por exemplo, fala que fala, mas nunca ouve. Como explicativa, que você pode trocar pela conjunção pois. Por exemplo, faça silêncio que o bebê dormiu. Ou seja, faça o silêncio pois o bebê dormiu. É uma explicação de uma ordem. E como adversativa, que você pode trocar pela conjunção mais. Por exemplo, posso comer à vontade que não engordo. Posso comer à vontade, mas não engordo. E eu quero puxar mais uma observação aqui para você, é que nesses últimos casos, como ela funciona como conjunção, o papel dela é unir duas ou mais orações, ou seja, período composto. Se você já conhece período composto, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não estudou período composto, é quando uma conjunção ou mais conjunções unem essas orações. A gente chama de período composto, quando tem 2, 3, 4 ou mais orações. E essas conjunções elas têm um papel de dar ideia, adição ou fato contrário, subordinação a outra oração, que é chamada oração principal. Então essas últimas, para não confundir com as primeiras, a gente vai ver se é ou não é período composto. E eu também te dou uma dica muito boa. Para saber se é período composto, você tem que saber se tem mais de um verbo. Eu costumo dizer que uma oração é igual a um verbo. Não só eu digo isso, a gramática também diz. Então se você tem uma oração, ou seja, se você tem um verbo, é porque você tem uma oração. 5 verbos, 5 orações. Então é um período composto, beleza? Antes de ir para o passo a passo, eu queria te mostrar esse exemplo aí. Há anos que não vejo meus avós. Esse que é chamada partícula expletiva, ou seja, também de realce, que você não precisa colocar obrigatoriamente essa partícula. Você pode simplesmente tirar que ela continua fazendo o mesmo sentido. Por exemplo,
há anos não vejo meus avós. Então, há anos não vejo ou há anos que tem o mesmo sentido. Então, esse que não confunda nem com pronome relativo, nem com conjunção, nem com nada. É uma simples partícula expletiva, beleza? Então, agora vamos ao nosso tão famoso passo a passo. Se liga aí. O primeiro passo é verificar se é ou não é pronome relativo. E é o bizu que você pode trocar pelo o qual ou a qual. E uma dica, pronome relativo não inicia oração. Se você identificar que é um pronome relativo, no caso, para você saber se é ou não é pronome relativo, é o bizu que eu acabei de te dar. Se você voltar ao vídeo, você vai ver. É quando você pode trocar pelo o qual ou a qual e sempre tem um termo antecedente, que geralmente vai ser um substantivo, tá bom? Então, identifica que é pronome relativo, você não precisa ir para os demais passos, tá bom? Porque como pronome relativo, você vai ter que atribuir uma função sintática, pode cair em questões de sintaxe, de análise sintática, ou também em questão de regência, para saber se você consegue colocar a preposição certa, sendo uma regência verbal ou uma regência nominal, tá bom? Então, cuidado. Tente primeiro identificar se é ou não é um pronome relativo. O segundo passo é verificar se está juntando duas orações, ou seja, dois verbos. Será uma das conjunções. E essas conjunções, como eu disse, unem orações. Então você vai ver primeiramente se há dois verbos na frase. Lembrando que o pronome relativo, ele também tem dois verbos, só que o pronome relativo sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. É aquela que possui valor de adjetivo, que se liga a um substantivo. Diferente das demais, essas que acabamos de ver como coordenadas e subordinadas adverbiais ou subordinadas substantivas, elas possuem a função de unir orações, mas não ligada a um substantivo, e sim ligada a toda a oração, beleza? E o terceiro passo, é óbvio que você só vai chegar no terceiro passo se você já tiver passado pelo primeiro e pelo segundo e não conseguir identificar a conjunção. Então, no terceiro passo, você vai ver que termo a palavra modifica. Por exemplo, modificando um substantivo sem ideia de pergunta, é óbvio, vai ser um pronome indefinido. E se for modificando um substantivo com ideia de pergunta, será um pronome interrogativo. Para ser pronome, tem que estar ligado a um substantivo. Aí você vai ver se é ou não é uma pergunta. E você vai conseguir, com certeza, matar a resposta. Se estiver modificando um adjetivo, será um advérbio de intensidade. E se estiver modificando um verbo em uma pergunta, será um advérbio interrogativo. Então, se você estiver no terceiro passo, você vai ver que não tem como errar, porque é só você descobrir a que termo se refere, ou seja, a que termo está ligada a palavra que. E nesse passo a passo aí, se você identificar que é um desses quatro termos que estão aí, você vai conseguir saber qual a função da palavra que. Então, vamos ver se esse passo a passo realmente funciona com alguns exemplos que eu vou colocar aí para você. Primeiro exemplo, falei que a aula seria boa. Então eu percebo que o que está do lado do falei e entre aula. No caso, o primeiro passo é saber se é um pronome relativo. E eu estou vendo que a palavra que não pode se referir a nenhum termo antecedente, porque não há substantivos antes da palavra que. Então eu vou para o segundo passo, descobrir se está ligando duas orações. Que no caso eu tenho o verbo falei e o verbo seria, ou seja, duas orações. Então eu vou tentar trocar essa conjunção por algumas palavras do nosso bizu. Eu posso trocar pelo isso, ou seja, falei isso. Sim, eu consigo trocar. E essa conjunção ela não está dando ideia de adversidade ou de comparação, de nenhum fato adverbial. Então é por isso que eu já matei que é uma conjunção integrante, ou seja, falei isso, oração subordinada, substantivo. Segundo exemplo, comprei o carro que vi no anúncio. Primeiro passo, saber se é um pronome relativo. Então vamos lá. Comprei um carro o qual vi no anúncio. Opa, faz sentido. Quer dizer que se refere a carro. Comprei o carro, eu vi o carro no anúncio. Então já consegui identificar, é um pronome relativo. Nem preciso ir para os próximos passos. Terceiro exemplo.
Que cheiro é esse? O primeiro passo a gente nem consegue colocar porque a palavra que está iniciando uma oração. E como eu já disse, os pronomes relativos não iniciam orações. E eu percebo também que é uma interrogação, ou seja, só pode ser o advérbio interrogativo ou o pronome interrogativo. No caso, a pergunta está querendo saber que cheiro é esse, ou seja, está ligado a cheiro. E cheiro é um substantivo. Quem se liga a substantivo? Advérbio ou pronome? É claro que é pronome. Então, pronome interrogativo. Próximo. Por que falaste assim comigo? Eu estou vendo também que não pode se referir a um termo antecedente, porque antes do que só tem a preposição por. E também é uma interrogação. Ou seja, de novo, vou ver se é pronome ou advérbio interrogativo. No caso, eu percebo que o que está ligado ao verbo falaste, ou seja, por que falaste assim comigo? E não está ligado a nenhum substantivo. Quer dizer que já não pode ser o pronome, restando assim ser somente o advérbio. E o advérbio a gente viu que a gente pode trocar pelo qual motivo, ou seja, por que motivo falaste assim comigo? Então conseguimos acertar mais uma, advérbio interrogativo. Próximo exemplo. Que computador bonito você tem? Percebo que também não pode ser pronome relativo, porque está iniciando uma oração e dessa vez não está ligando duas orações, porque só tem um verbo. Segue o bizu, hein? Esse é o passo a passo. Então eu percebo que está ligado a computador. Computador é um adjetivo, um substantivo, um advérbio ou o quê? Eu sei que computador é um substantivo. Ou seja, o que só pode ser pronome. Agora vamos ver, pronome indefinido ou pronome interrogativo? Eu percebo que não é uma pergunta, então só me resta ser pronome indefinido. Próximo exemplo, a menina por que me apaixonei é uma gracinha. Cuidado com essas que está com preposição. A menina por que me apaixonei. Ou seja, eu estou vendo que tem dois verbos aí, me apaixonei e o é. Só que pode ser também ainda o pronome relativo. Então vamos seguir o passo a passo. Vamos tentar trocar a palavra pelo o qual ou a qual. A menina pela qual me apaixonei é uma gracinha. Ou seja, fez sentido, eu consigo identificar que o que está relacionado a menina. Ou seja, eu me apaixonei pela menina. E essa preposição por antes do que não quer dizer que é um porquê de pergunta e nem de explicação. É uma simples preposição do verbo apaixonar-se. E ao invés de a gente trocar pelo por a qual, a gente troca pela qual, que também dá o mesmo sentido. Então, pronome relativo mais uma vez. Próximo exemplo. Fique aqui que eu vou entrar. No primeiro passo eu não consigo identificar que é pronome relativo e porque não temos termo antecedente de novo. Isso mesmo, o termo antecedente tem que ser um substantivo. Se não for um substantivo, vai ser um termo substantivado. E eu tenho aí somente o fique e o aqui, ou seja, um verbo e um advérbio. Então, não pode ser pronome relativo. No segundo passo, vamos ver se está ligando duas orações. Fique aqui que eu vou entrar. Percebo que tem um verbo na primeira oração e vou entrar na segunda oração, ou seja, é sim o período composto. Agora vamos ver se é uma conjunção integrante. Fique aqui, isso. Não consegui trocar pela conjunção integrante, isso. Ou seja, eu tenho que ver agora a ideia que ela está dando. Ou seja, a ideia que a segunda oração, é claro, a gente sempre vai classificar a oração que está com a conjunção. Eu costumo dizer para os meus alunos, a conjunção classifica a oração. Então vou analisar a oração que está com a conjunção. No caso, fica aqui que eu vou entrar. Esse que eu vou entrar está explicando uma ordem. Dando a ideia de explicação da primeira oração, resta-se a conjunção coordenada explicativa, ou seja, explicação de uma ordem. Então, matamos mais uma pelo passo a passo. Próximo exemplo. Ela deixou um que para mim na noite passada. No primeiro passo, eu identifico que não é um pronome relativo, porque tem o ela e o deixou. Eu não posso tentar trocar. Ela deixou um a qual, né? Ou então ela deixou um o qual. Não faz sentido. E também
não tem dois verbos, ou seja, não pode ser pronome relativo, porque não está ligando uma oração à outra. E uma observação que você já deve ter feito é que esse que ele está com duas características de substantivo, ou seja, está com o artigo e está acentuado. É óbvio que esse que é um substantivo. E último exemplo, Joana come mais que sua irmã. Vamos tentar trocar pelo a qual. Joana come mais a qual sua irmã. Não consegui. Não tem como, não é um pronome relativo. Vamos tentar conjunção integrante. Joana come mais isso. Também não tem como. Eu já sei a resposta, mas eu estou tentando colocar as outras para você ver que não faz sentido. Joana come mais que sua irmã. Eu vou tentar identificar agora a ideia de uma oração em relação a outra. E se você quer saber se é um período composto, eu te digo que é. Aí você vai me perguntar, então cadê os dois verbos desse período composto? No caso, Joana come mais que sua irmã, há um verbo subentendido. Quer dizer que Joana come mais que sua irmã come. Verbos subentendidos também servem como orações nas orações subordinadas adverbiais comparativas, que é o caso. Eu estou comparando a ação de Joana com o de sua irmã, ou seja, ela come mais que a outra. É uma comparação. Então, identifiquei nosso gabarito conjunção comparativa. Será que a gente já consegue resolver uma questão de prova com esse passo a passo? Se liga aí. Na questão, assinale a única alternativa em que é uma conjunção subordinativa integrante, ou seja, aquela conjunção integrante que acabamos de conhecer que pode ser trocada pela palavra isso. Então vamos lá. Que notícia animadora você acaba de me dar? Tentando trocar pela palavra isso, eu vou ver que não vai fazer sentido. Por exemplo, isso você acaba de me dar. Na verdade, você pode até achar que faz sentido. Só que para ser conjunção integrante, como eu disse, a frase precisa ter dois verbos, ou seja, duas orações. E acaba de me dar, eu percebo que é uma locução verbal, ou seja, não está unindo duas orações. Então não pode ser a nossa conjunção integrante. Eu percebo que está ligado à notícia, então será um pronome indefinido, vendo que não é uma pergunta. Letra B. Ele me olhou com o que de ironia. Esse é fácil de identificar, né? Um é o artigo e o que está acentuado. Então esse que é um substantivo. C. Que estúpido fui em acreditar naquela proposta. Eu percebo que esse que está dando uma intensidade à palavra estúpido, ou seja, estúpido é um adjetivo. E o que ligado a um adjetivo só pode ser o advérbio de intensidade. E se você for tentar trocar pelo isso, que é o que a questão está pedindo, você também não vai conseguir. Ou seja, isso fui em acreditar naquela proposta, ou então isso estúpido, você vê que não consegue, ou seja, não faz sentido. Esse que não está unindo duas orações. Letra D. Queremos que todos compareçam ao casamento. Já de início eu percebo que há dois verbos, ou seja, queremos e compareçam, então pode ser a nossa conjunção integrante. Eu consigo identificar também que esse que não é um pronome relativo, porque antes dele só há um verbo, então também não será pronome relativo. Então vamos tentar trocar agora pelo isso. Queremos que todos compareçam ao casamento, ou seja, queremos isso. E se você for perceber, quando eu troco o que pelo isso, eu não substituo somente a palavra que, e sim tudo que ela carrega, ou seja, tudo que vem após a palavra que. Essa seria a oração dela. Ou seja, queremos isso e não queremos isso, todos compareçam ao casamento. Você tem que pegar toda a oração e transformar por isso, beleza? Então eu vejo que essa letra D faz sentido, ou seja, queremos isso. Então é uma oração subordinada substantiva, ou seja, é o nosso gabarito. Mas vamos confirmar na letra E. Ficamos tão contentes com a música que não nos importamos com o ambiente da apresentação. Também tem um bizu para você aqui nessa letra E. Perceba, ficamos tão contentes com a música que não nos importamos, ou seja, tão e que.
Essa conjunção, eu costumo dizer que a conjunção é tão e que, são as duas que identifica a oração subordinada adverbial consecutiva. Esse tão, no final, vai dar a ideia de consequência, ou seja, ficamos tão contentes com a música que papapá, papapá, ou seja, a consequência, sendo consequência positiva ou negativa, mas fica a dica para você que é uma conjunção com ideia de consequência. Então, realmente, o gabarito vai ser letra D. Conseguimos matar facilmente usando o passo a passo. Bom, então mais uma vez você viu que você consegue achar a resposta se você usar corretamente o passo a passo. Lembre-se que nesse vídeo nós temos primeiramente o conceito, você viu lá as 10 funções da palavra que, e depois a gente tem o que eu chamo de bizu, o passo a passo, né? A parte melhorada de estudar aqui no português operacional. É para você conseguir identificar na questão. Porque o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui hoje para você é para você ser aprovado no concurso. Eu não quero que você aprenda toda a língua portuguesa, que você vire um gramático ou que você dê aula de português. Se bem que dar aula de português seria legal. Se você quiser, manda uma mensagem aí, a gente troca uma ideia, beleza? E a gente dá uma aulinha aí, tranquilo? Mas enfim, é para você passar no seu concurso, tá? Então é por isso que as aulas têm sido de modo mais objetivo, ou seja, mais focado no concurso. Então, se ainda ficou mais alguma dúvida, eu peço que você comente aí, ou então deixe um comentário também sobre esse vídeo no Facebook ou no Instagram, que eu vou deixar aí também para você, aqui embaixo, tá bom? E se você também ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, tá bom? Se você gostou da aula, deixe o seu joinha também e acompanhe as nossas questões que eu estou colocando lá no Instagram também, no Facebook. E se você quiser comprar uma das apostilas também, eu mostro aí para você. Essa daí é a imagem das duas apostilas que eu elaborei, focado no concurso do EAGS e do CFS. Mas se você for ver o conteúdo programático e se bater com o seu edital, você também pode mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida em relação à compra da apostila. Agora, a apostila de 1000 questões é para qualquer concurso do Brasil que tenha língua portuguesa. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula. Nós ficamos por aqui e até a próxima.